Olá, maravilhosa, tudo bem com você? Eu sou a Samarina Reis e a gente tá aqui fazendo um estudo desse livro aqui, da Joyce Meyer, Eu e Minha Boca é Grande. A cada capítulo eu dou um resumo, faço um pequeno resumo, mas eu te aconselho, te incentivo a você mesma ler o livro, porque é simplesmente fantástico. Hoje a gente está estudando sobre o capítulo 5, Tornando-se Porta-Voz de Deus. E eu quero saber o seguinte, o que é um porta-voz? Fala as coisas de Deus, né? A sua boca é a boca de Deus ou é quem tá mandando em você são as suas emoções? Porque, vamos combinar, né? As nossas emoções, muitas vezes, né, tomam controle da nossa vida. E uma vez eu ouvi uma frase maravilhosa, que as emoções são excelentes companhias, porque é necessário as emoções, mas são péssimas senhoras. Ou seja, quando ela manda na nossa vida, as emoções mandam na nossa vida, a gente passa a ouvir, né? A ser dirigida pela gangorra das nossas emoções e não pelo que a palavra realmente diz o que é para ser na nossa vida. Então, assim, tenha cuidado se as suas emoções estão dominando você. Porque, vamos combinar, não só você, né? Todos nós temos dificuldades com isso. Isso é um exercício. E a Joyce Meyer fala mais aqui. Ela fala que geralmente quem tem essa habilidade para ser porta-voz de Deus tem um pouquinho de dificuldade em dominar a língua, né? E ela mesma se diz que é uma das grandes dificuldades dela. E quando que ela assim, ela conseguiu dominar? Quando ela se deixou ser dirigida e ensinada pelo Espírito Santo. E a gente fala muito assim, é muito interessante. A gente fala muito de Deus, muito de Jesus, mas a gente tem pouco relacionamento com o Espírito Santo. E nós somos o quê? Templo do Espírito Santo. A gente fala, eu sou templo do Espírito Santo, mas o que isso significa? Que o Espírito Santo vive dentro de nós. E na palavra diz que ele ensina tudo que nós precisamos saber, sabe? Então que a gente convide o Espírito Santo mais para fazer mais parte da nossa vida, que a gente não menospreze o Espírito Santo. Amém? E aqui é bem interessante que diz o seguinte. E aqui ela vai dando dicas. Na primeira dica ela falou o seguinte, que ela fala sobre a responsabilidade de ser um mestre. Aí você fala assim, Samarina, mas eu não ensino. Aonde que eu ensino? Dentro da sua casa. Eu ensino. Eu sou mestre aqui em casa, assim, para os meus filhos. Muitas vezes, assim, nós também podemos ter um marido que não conheça a palavra de Deus. Então nós somos mestres dentro de casa com ele. Ah, mas meu marido é convertido. Mas você ensina algo que ele não sabe, ou ele te ensina algo que não sabe, que você não saiba. Então nós temos responsabilidade com o que a gente fala, com o que a gente ensina. E aqui diz o seguinte em Tiago 3. Porque a gente tropeça em muitas coisas. Mas se a gente não tropeça no falar, a gente controla todo o corpo. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado de ter o controle sobre a nossa língua. Amém? Outra coisa que fala, né? Para trazer conforto. Como assim, Samarina? Olha só que interessante, Provérbios 15, 23. O homem se alegra em dar a resposta adequada, e a palavra, a seu tempo, quão boa ela é. Quantas vezes a gente pode, nós somos, né, pessoas precipitadas no falar. Ao invés de ter calma, a gente é igual uma tormenta, um furacão. Então, a gente tem que ter esse bom senso de respirar fundo, esperar e aguardar o tempo certo. Muito, muito também para conversar com o nosso marido, né? Às vezes a gente tá naquela ansiedade de falar tudo e quando a gente fala, não é aquele tempo certo. E aí tem brigas e mais brigas e mais brigas, né? Aqui também fala o seguinte, olha que interessante. O poder da vida e da morte está na língua. Provérbios 18, 21. E ela nos instrui aqui a sermos pais mais cuidadosos no modo de tratar os filhos. Ser pai e mãe é uma responsabilidade incrível. E muitas vezes nossas crianças sofrem no colégio porque elas não têm maturidade, né? E a gente não se dá conta. Um dia teve um pastor que foi lá na minha igreja e falou o seguinte, que o filho dele chegou muito triste em casa, porque teve uma votação
sobre quem era a pessoa mais legal, sabe? Dentro da sala. E ninguém votou nele. E ele ficou triste porque ele esperava que algum colega dele tivesse, assim, consideração por ele. E ninguém votou. E ele ficou muito decepcionado. E esse pai, né, esse pastor, ele disse que ele ficou tão sensível quando ele escutou isso, que ele fez uma votação dentro de casa. Ele comprou uma medalha no dia seguinte e fez uma votação com a esposa e com outro filho, sabe? Ele tinha 2 filhos. E tipo assim, vamos votar na pessoa mais legal aqui de casa, na pessoa mais alegre. E aí eles criaram uma votação interna e deram uma medalha para ele. Então, o que que aconteceu? Esse pai, ele supriu essa necessidade de segurança do filho, de aceitação que o filho teve. Só que quantas vezes a gente não passa assim, essas pequenas realidades, pequenos exemplos não passam desapercebidos no nosso dia a dia. E isso, gente, no futuro, cria até um trauma para a criança. E quando a gente está atento, a gente faz o quê? A gente consola, né? E não só consola, a gente exorta. O que é exortar, Samarina? É chamar atenção? No original da palavra, o exortar significa, sabe o quê? Consolar. Significa encorajar. A gente confunde que o exortar é o chamar atenção. Na verdade, no original mesmo, o exortar também é encorajar. Então, que a gente possa assim, encorajar nossos filhos, nossos maridos, né? Nossos amigos. E também tem aqui fala o seguinte sobre o cuidado que a gente tem que ter com as palavras, sabe? Palavras pesadas. Aqui fala que algumas pessoas creem que são chamadas para corrigir o mundo. E pega essa palavra de exortação e querem sair tascando, minha filha, Bíblia em todo mundo. Mas como eu falei, né, o exortar é encorajar. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, o que o nosso marido, nossos filhos precisam são palavras de encorajamento, de acolhimento, sabe? E não de julgamento. Ganhamos muito mais quando acolhemos, quando escolhemos encorajar, do que apontamos o dedo, sabe? Isso que nesse capítulo fala para nós tornando-se um porta-voz de Deus. O que Deus faz na nossa vida, gente? Ele nos impulsiona, nos encoraja, nos dá esperança, nos ama. É isso. É pegarmos a essência de Deus e aplicarmos dentro da nossa casa. Isso a gente vai estar transformando a atmosfera do nosso lar. Amém? Te vejo no capítulo 6.